o Mano Brown, num dos seus raps, os Racionais, né? Zona Sul é invés, é estresse concentrado, um coração ferido por metro quadrado. E só uma curiosidade, esse mural atrás de você é o quê? Esse aqui, eu estou num escritório aqui onde a gente tem despachado para fazer atividades da campanha. Então eu faço gravação aqui direto. Aí botou numa Tá. parede, eu vou te mostrar ele aqui, é o mural da campanha. Bacana. Eu e Erundina, é o espaço onde a gente faz gravação de vídeo para as redes sociais, para os candidatos a vereador e tal. Show, legal. Aí é um mural que simboliza, né? Aqui, ó, a periferia de São Paulo, as pontes que simbolizam a desigualdade na cidade, quer dizer, da ponte para cá, da ponte para lá, e aqui no outro lado aqui o centro comercial, empresarial da cidade, quer dizer, o símbolo de uma cidade diversa, mas profundamente desigual. Foi isso que a gente tentou mostrar no painel. Então, mas é curioso que a gente comece a conversa por esse painel, porque a minha no meu roteiro de entrevista, eu ia começar justamente a nossa conversa lembrando, né, da tua trajetória pessoal, né? Quer dizer, você é um cara que você nasceu num bairro de classe média, você estudou em colégios particulares e, num certo momento, você decide mudar para Campo Limpo. São 15 anos já que você mora aí com a sua família. Então, assim, você, de alguma maneira, você vivencia justamente essas duas realidades que tem uma ponte no meio dividindo nesse painel que está atrás de você, né? E eu achei que um ponto de partida pudesse ser esse, você falar um pouco sobre esse contraste, né? Porque é um contraste. Morris, assim, a gente toma decisões na nossa vida, né? São decisões, as pessoas tendem a ver como uma decisão política e tal, mas a decisão que eu tomei quando eu fui morar com sem teto, com 19 anos de idade, é aquele tipo de decisão de vida. É aquele tipo de decisão que dá sentido para a gente. Todo mundo, em algum momento, tem isso. Né? Porra, o que eu vou deixar para os meus filhos? Qual é o legado que eu vou deixar? O que me dá tesão? O que eu quero da minha vida? Na juventude, as pessoas traçam isso e a gente vai redesenhando a todo momento a nossa vida. Você pensar, você lembrou um pouco da minha infância. Eu nasci, meus pais são médicos, professores da USP. Quando eu nasci, a gente morava em Pinheiros, né, num prédio em Pinheiros. E nunca me faltou nada, né? Eu tive uma infância boa, tive as oportunidades que a maioria das pessoas não tem em São Paulo e no Brasil. De ter um bom estudo, de ter uma família estável. Mas eu fui, ainda muito moleque, tomando contato com o que é essa realidade desigual, essa do painel aqui atrás. Que não tem como a gente não ver, né, Morris? Se você morar numa cidade como São Paulo, quer dizer, essa realidade ela entra por todos os lados. É você andar na rua e ver alguém jogado numa calçada, morando lá, dormindo, com fome, com frio. É você parar o carro num semáforo e ver uma criança indo pedir dinheiro. É você estar em todos os lugares, é você ver a violência. O que é o ambiente urbano de uma cidade como a nossa? Eu tenho para mim que todo mundo, pelo menos num primeiro momento, humanamente, se sensibiliza com essa realidade. Eu tenho para mim, assim, quando alguém vê alguém morando na rua, alguém sendo humilhado, alguém sendo violentado, a primeira reação humana, isso te toca.
problema é que muitas vezes a gente não sabe o que fazer com esse sentimento, que é um Não sentimento sabe. um sentimento de compaixão, de indignação, de revolta. O que a maioria das pessoas fazem? Então, assim, até para defesa, até para você conseguir seguir a tua vida e não desabar, as pessoas vão abstraindo e vão naturalizando. O problema é que isso deságua numa baita indiferença, cara, de você, sabe, de que vira parte da paisagem. Eu tive esse mesmo sentimento, ainda muito moleque. Eu me lembro das minhas primeiras memórias, com 12, 13 anos de idade, de ir para um estádio de futebol, que o meu pai me levava desde muito criança, 5, 6 anos, eu estava na arquibancada com meu pai, assistindo o jogo do Corinthians, de ver um vendedor ambulante de amendoim no estádio tomando tapa da polícia, de ver a diversidade que eu não tinha na minha escola, que eu não tinha no prédio que eu morava, que eu não tinha no meu círculo de amigos, para ver aquela diversidade na arquibancada, de ver, quando eu morava numa travessa da Teodoro Sampaio, de ver um morador de rua que tinha sempre ali na esquina da minha casa. Eu também não sabia o que fazer com aquilo. E sabe que a primeira coisa, pode parecer besta, né? Mas a primeira coisa que eu fiz com esse sentimento foi ir na minha escola e criar um grêmio estudantil. Era o meu espaço, era o que eu podia fazer. Né? Eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa. Esse sentimento, você precisa fazer alguma coisa. E aí, da escola, eu fui, e aí comecei, foi quando eu tive o primeiro contato com o Movimento Sem Terra. Fiz uma arrecadação na escola que eu estudava para levar alimento para um acampamento do Sem Terra. Depois, aí já com 17 anos, eu fui fazer o primeiro trabalho social na periferia de São Paulo, na favela do Flamengo, aqui na Zona Norte, me lembro bem. Um trabalho de alfabetização com o método Paulo Freire. Claro, tinha supervisão, tinha professores que estavam junto, mas eu fui colaborar e, puta, bicho, sabe que é a emoção de você ajudar alguém a aprender a ler o mundo? E o método Paulo Freire é muito isso, né? Não é só escrever o nome, é aprender a ler o mundo, ver a pessoa se redescobrindo através da escrita, através da leitura. Eu tive esse sentimento lá na favela do Flamengo, na zona norte de São Paulo, na estrada de Santa Inês, com 17 anos. E uma escolha vai levando a outra. Eu falei, pô, e aí isso foi se tornando para mim meio que uma missão, uma coisa que eu não conseguiria fazer de outro jeito. E fui morar com Sem Teto. Né? Mas qual que é a diferença entre morar em Campo Limpo e morar em Pinheiros? Morris, cara, são dois mundos, né? A cidade de São Paulo tem dois mundos. Do ponto de vista assim, da vivência cotidiana, também tem muita mistificação de que a periferia é uma coisa arriscada, perigosa, de que você vai na periferia, você vai ser assaltado, você vai tomar tiro. Eu já fui assaltado 2 vezes na minha vida. As 2 vezes foi no centro. Uma em Pinheiros, outra na Praça da Sé. Eu moro na periferia há quase 20 anos. Nunca fui assaltado. Né? Então, assim, tem uma mistificação. Será que na periferia tem uma coisa que o centro perdeu? Que é um pouco ainda da raiz comunitária, sabe? De você conhecer o vizinho, de você poder pedir uma ajuda para o vizinho, de você conversar na calçada, de você se conhecer todo mundo do bairro, de você descer lá no boteco do bairro e trocar uma ideia. Isso foi se perdendo, né? A dinâmica urbana, essa coisa avassaladora, que cria cada vez mais gente sozinha no meio de uma multidão. São Paulo é isso, né? São Paulo é um amontoado de gente sozinha na multidão. Você acha que não Não existe amor em São Paulo, como diz aquela música do Criolo? Eu acho que existe. Eu acho que existe amor em São Paulo, mas existe muito ódio também. E existe porque tem muito sofrimento também. Né? É muito isso, né? Assim, as pessoas são humilhadas, são invisibilizadas, são tratadas como se não fossem gente, são
ter o reconhecimento da sua existência, do seu valor negado pelo Estado, negado pelo poder público, a política pública não chega. Isso gera ressentimento, isso gera sofrimento, isso gera ódio. Então, eu acredito que existe amor, existe esperança em São Paulo, porque eu já vi cenas lindas em São Paulo. Eu já vivi cenas lindas em São Paulo, de solidariedade, de encontro, de gente se ajudando, mas uma cidade tão desigual como a nossa, tão separada por pontes, por muros. Bicho, pega uma coisa. Assim, eu estava vendo, não sei se você chegou a ver o mapa, o novo estudo da Rede Nossa São Paulo. Saiu Não. agora, uns 2 meses atrás. Cara, você pega lá, expectativa de vida, idade média ao morrer. Em Moema, 80 anos. Nos Jardins, 80 anos. Em Cidade Tiradentes, 57. No Jardim Ângela, 58. A pandemia mostrou isso também, né? Na pandemia. Totalmente. Totalmente. Você sabe o que é? Porque você nasceu 30 quilômetros, nasceu e vive 30 quilômetros diferente do outro lugar. Você viver 23 anos a menos. A pandemia, todos os bairros de São Paulo, os 20 que mais morreu gente por Covid estão na periferia. Você pega lá no Hospital Tite Setúbal, lá em São Miguel, eu fui lá esses dias com lideranças da comunidade, com trabalhadores do hospital, com usuários do hospital para conversar. Morris, 90% das pessoas que entraram na UTI com Covid morreram no Tite Setúbal. Uau. No Einstein, no Sírio, a média é mais ou menos 85% sobreviveram. Mas você... Você... Desculpa, eu vou voltar um pouco nos valores. Claro. Como é que os valores cristãos, eu queria que você fizesse uma digressão a respeito dos valores cristãos e como que eles chegam em você no teu cotidiano, em Campo Limpo e quando você está do outro lado do Rio também. Cara, esses valores, os valores que eu tenho, e que em alguma medida são valores cristãos também. Meus pais têm formação cristã, eu fui batizado na infância. São valores de solidariedade, são valores de amor ao próximo, de igualdade, de entender as pessoas como iguais. Esses valores eu tive na minha casa, eu tive na minha formação, tive no exemplo dos meus pais. Eu só pude tomar as opções de vida que eu tomei, Morris, porque meus pais me propiciaram esse exemplo, sabe? Mas eu fico pensando, hoje tem essa coisa, né, de dizer, a esquerda, o cristianismo, os evangélicos estão com Bolsonaro, a religião na cabeça das pessoas virou uma defensora do conservadorismo. Agora você pega, qual que é o exemplo histórico de Jesus Cristo? Que é o que diz as Escrituras, que é o que dizem, independente da fé que as pessoas tenham, da religião que as pessoas tenham ou não. Né? Mas qual é o exemplo de Jesus Cristo que criou uma religião que já dura 2000 anos? Foi um exemplo de acolher os necessitados, foi um exemplo de tolerância em relação àqueles que sofriam, né? De não deixar ser apedrejada. Foi um exemplo de defender a igualdade e a justiça, dividir o pão, dividir os peixes. Eu fico imaginando, eu até escrevi um artigo disso, que a turma tomou como provocação, mas eu fico imaginando se Jesus Cristo voltasse hoje em dia, Jesus com aqueles valores vivesse no Brasil de 2020. Ele ia ser apedrejado por boa parte dos que se dizem cristãos, né? Ele ia ser porque, porra, o que tem de falso profeta, o que tem de vendilhão do templo, o que tem de fariseu que usam o cristianismo, a imagem do cristianismo,
para poder explorar a fé das pessoas, para poder fazer política em cima disso. Então, desculpa, eu te interrompi, desculpa. Você queria completar o raciocínio? Não, só queria expressar essa minha indignação da apropriação dos valores cristãos por pessoas que defendem o seu contrário. Como é que o Bolsonaro vem falar de valores cristãos? Sabe? Um cara que só prega ódio, arma, morte, detesta a vida, detesta a diversidade, é intolerante com todo mundo, não trata as pessoas como iguais, morrem 140 mil brasileiros e ele está dizendo, e daí, eu não sou coveiro. Sabe? É uma inversão de valores, né? Então, falando em inversão de valores, essa história do Padre Júlio, você poderia me dar uma leitura sobre ela? Porque até agora eu não consegui entender direito, eu não consegui entender. Eu fui ler e escutar o que o Arthur Duval falou e eu não consegui entender a crítica dele. Eu não entendi. No caso do Padre Júlio, é justamente o que você está falando, né? Um representante da igreja ainda por cima, né? Morris, sim, o trabalho com a população em situação de rua é muito criminalizado, né? É muito atacado, porque tem pessoas que se acostumaram a tratar essa gente como se não fosse gente, né? Como se fosse subgente. Então, o que pessoas como o Padre Júlio e outras figuras e movimentos fazem, de tentar acolher, de tentar garantir uma condição melhor, de tentar defender que quem mora na rua tenha algum direito, possa comer, seja visto, seja escutado, né? E se incomoda, né? Você sabe que eu estava outro dia na Moca e vieram me falar que uma parte dos moradores dos condomínios do entorno da Moca chegaram a fazer abaixo-assinado contra o Padre Júlio, porque acham que ele atrai moradores de rua para aquela região, isso desvaloriza os apartamentos, isso sim, desse tipo de visão que nós estamos falando. Mas assim, eu acho que o tema da população em situação de rua, Morris, precisa de uma solução ousada na cidade de São Paulo, sabe? Não sei se você está acompanhando. Eu ando muito por São Paulo. Não, eu tenho, sim, também. Esbarra nas pessoas morando na rua. Você esbarra com elas. São famílias, Morris. São famílias, cara. Você sabe, mudou o perfil. A população em situação de rua, durante muito tempo, era principalmente composta de homens. Agora são famílias inteiras. Na pandemia piorou muito, porque a gente que não conseguiu mais pagar aluguel, porque ficou desempregado, aí foi despejado e foi para a rua. Tem aumentado assim de uma maneira acelerada o número de pessoas que moram na rua em São Paulo. E sem nenhuma política consistente de acolhimento. Eu não sei se você chegou a ver, a gente entrou com uma ação no início da pandemia, com uma ação no Ministério Público para a Prefeitura de São Paulo acolher a população em situação de rua na rede hoteleira. Porque estava se falando isolamento, fique em casa. Bom, fique em casa e quem não tem casa para ficar? No mundo todo, várias cidades, Nova York, Londres, Berlim, Paris, Praga, aqui no Brasil, Niterói, Florianópolis, várias cidades fizeram isso. É uma medida humanitária. Quer dizer, São Paulo, a gente entrou com a ação, o MP acolheu a ação, mandou uma recomendação para que a prefeitura criasse 8.000 vagas e não foi criada nenhuma vaga na cidade de São Paulo. As pessoas ficaram ao Deus dará, jogadas à própria sorte na rua. Várias morreram por coronavírus. Teve 5 que morreram de frio naquela semana que teve uma onda de frio na cidade. Você acha que a gente está vivendo uma distopia, Guilherme? Porque quando você vê uma figura como o Padre Júlio sendo crucificada, né?
ou justamente esse governo com 40% de aprovação, ou então os negacionismos todos que a gente escuta num discurso da ONU, é uma distopia isso, né? Não deixa de ser uma distopia, né? Às vezes a gente se pergunta como é que a gente caiu nesse buraco, né? Sim. Agora, você sabe que nenhum buraco é fundo o suficiente para que, se a gente não se cuidar, ele desça mais. Uma das coisas que me preocupa, Morris, é o que vai ser feito em São Paulo e no Brasil no cenário do pós-pandemia. Uhum. Porque, ano que vem, vamos supor que consiga vacina, final desse ano, ou começo do ano que vem, você tenha um programa de vacinação em massa e que o tema da saúde pública da pandemia passe. Cara, vai ter um rastro de destruição nesse país. Não estou nem falando aqui da cicatriz, da ferida aberta de centenas de milhares ou até milhões de pessoas chorando seus mortos. Mas nós vamos ter um rastro de destruição, de desemprego, de pequeno comércio que faliu, gente que trabalhou a vida toda para montar um negóciozinho e agora vai ter um CNPJ falido, cheio de dívida, de gente jogada na informalidade. Cara, se a gente chegar, eu tenho ouvido economista que chegou a dizer, nós estamos com 13 milhões de desempregados oficialmente, que a gente pode chegar no primeiro semestre do ano que vem a 25 milhões de desempregados. Nós podemos chegar no primeiro semestre do ano que vem a 60 milhões de trabalhadores na informalidade. Morris, isso significa metade do Brasil ou desempregado ou fazendo bico para sobreviver. Então, nós estamos falando de um cenário muito grave. Quando você falou de distopia, me veio à mente, além de tudo isso, do discurso da ONU, do negacionismo, do Bolsonaro, de toda essa febre de ódio alucinado que o Brasil vive, me veio à mente uma cena que aconteceu semana passada lá em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, que foi um saque no mercado. Ou há 2 semanas atrás, aqui na Rede Bittencourt, na região metropolitana de São Paulo, fizeram fila para pegar o caminhão de carne que virou. Cara, se não tiver medidas ousadas e contundentes, nós vamos viver um cenário de caos social, de convulsão social no Brasil. Por isso, assim, que eu já disse isso, conversei com o Erundina, esse vai ser um dos centros da nossa campanha aqui em São Paulo, a defesa de uma renda básica para ser implementada. Não é possível que a discussão, num cenário como esse, a discussão seja reduzir o auxílio para R$300 e cortar a partir de janeiro. Que na cidade mais rica do Brasil e da América Latina, a prefeitura não tenha nenhum gesto para garantir uma renda para que as pessoas não precisem revirar o lixo para comer. Então, eu acho que isso é um tema central. Para mim, nessa campanha, eu quero pautar muito esse tema de uma renda, de segurança alimentar, de restaurantes populares, de sacolões com alimento saudável e barato nas periferias da cidade, de frentes de trabalho nos bairros, para que as pessoas possam ser contratadas com emprego, com dignidade, para fazer a zeladoria, para fazer obras públicas em São Paulo. Se não tiver esse olhar, se a periferia continuar abandonada, talvez essa distopia no ano que vem seja caos, seja violência generalizada. O auxílio emergencial foi uma bola dentro, né? Foi. E foi uma conquista da oposição. Sim. Bolsonaro queria R$200, né? Você lembra disso? Ele e o Guedes. Foi uma batalha da oposição, a pressão pelas redes sociais para chegar aos 600. Assim que ele teve a oportunidade, botou a redução para 300. E já declarou que termina em dezembro. Se não fosse o auxílio emergencial, Morris, a gente já estaria vivendo um cenário de convulsão no Brasil, no meio da pandemia. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. O tanto de gente que está desempregada e que está dependendo desse valor para sobreviver, para botar comida na mesa,
Agora, eu fico pensando como é que vai ser em janeiro do ano que vem. Quando você fala de convulsão, é o quê? É saque? Caos? É isso. É uma família inteira no fundão de uma periferia, não, com a mãe de família sem emprego, com o pai de família sem emprego, com a criança pedindo para almoçar e não ter arroz no armário. É isso? Isso dá no quê? Se coloca no lugar desse pai de família. Isso dá numa convulsão, isso dá numa desagregação social, isso dá numa revolta, porque nós estamos falando de uma sociedade que não é capaz de garantir a sobrevivência de milhões de pessoas. É isso que pode acontecer. O que você teria a falar sobre as elites de São Paulo? Sabe o que eu acho, Morris? Sim, uma coisa é a classe média, e a classe média alta. Outra coisa são os bilionários da cidade. Eu estou convencido que combater a desigualdade é bom para a cidade como um todo, inclusive para a classe média, que às vezes pensa com a cabeça da elite, que às vezes se vê como elite. Mas essa classe média que às vezes tem medo de parar o carro no semáforo e ser assaltada, que está num condomínio com cerca elétrica até o fim para poder se proteger, que às vezes sai com um carro todo fechado, que não consegue usufruir do espaço público porque tem medo. O combate à desigualdade não é bom só para quem se beneficia das políticas sociais, se beneficia das políticas públicas, se beneficia de uma renda solidária. O combate à desigualdade é bom para a cidade como um todo. Agora, a cidade funciona mantendo o privilégio de uma minoria de bilionários, muitos dos quais, inclusive, têm esquemas com o poder público. Esquema da... Sim, é notório, né, Morris? Máfia do transporte, né? A máfia das empresas de lixo, a máfia das empreiteiras, da especulação imobiliária. Então, é um conjunto de grandes interesses econômicos que sequestrou o poder público e que usa o dinheiro público de maneira nada transparente a favor dos seus interesses individuais. E com a conivência, a vista grossa e, por vezes, a participação dos gestores de plantão. Então, para que a gente possa ter condição de fazer uma política pública de verdade que combata a desigualdade em São Paulo, tem que ter coragem para enfrentar esses privilégios. Tem que ter coragem de botar o dedo nesses esquemas e acabar com eles. Então, esse é a proposta que eu e a Luísa Erundina estamos levando para essa campanha. É mexer, né, secar essa torneira dos esquemas para garantir que o dinheiro público vá para políticas sociais, vá para combater a desigualdade, vá para onde tem que ir. Quais que são os eixos da campanha de vocês? Morris, a gente já passou por alguns deles aqui, né? Um tema central é esse do combate à desigualdade. Sabe? É entender que essa cidade que a gente vive hoje é insustentável. As distâncias em São Paulo são insustentáveis. A distância social e a distância geográfica. Porque a diferença social em São Paulo se traduz no território, né? Uhum. Você tem o centro, a periferia, alguém que sai do fundão lá do fundão do Jardim Ângela, ou do fundão de Perus, ou do fundão lá de São Miguel, demora 2h30 para chegar no trabalho. Uma diarista que demora 2h30, às vezes corre risco de ser assediada no ônibus, corre risco de ser assaltada no ponto de ônibus às 5 horas da manhã, numa periferia que está abandonada. Sim, como é que você diminui essas distâncias? Essa é a minha obsessão. Como é que você diminui essa distância social? Uhum. Levando política pública para a periferia, uhum. né? Levando
serviço de saúde decente para a periferia, zerando a fila da creche, levando creche para que uma mãe possa trabalhar porque tem com quem deixar seus filhos, levando educação de qualidade, valorizando professores, melhorando o transporte público, né? E, ao mesmo tempo, levando emprego para a periferia. Você sabe que essas distâncias têm a ver com o fato de que o emprego está concentrado no centro e a moradia da maior parte dos trabalhadores está na periferia. Então, as pessoas fazem um périplo todo dia de manhã na mesma direção e todo dia no fim da tarde na direção oposta. Ou seja, o que você cria com isso é trânsito caótico, pessoas gastando 4, 5 horas por dia, somando ida e volta dentro de um transporte público lotado, poluição, enquanto se essa pessoa que mora lá no Jardim Ângela pudesse ter uma oportunidade de trabalho ali na região, ela podia ir para o trabalho de bicicleta, ela podia ir para o trabalho a pé. Se você pega os imóveis Ou morar que no estão abandonados, centro. é isso. Se você pega os imóveis que estão abandonados no centro expandido, são 40 mil imóveis abandonados. Não é a casa de ninguém, não é um apartamento que a pessoa vai alugar, não. São imóveis largados, prédio abandonado, desses que você passa lá perto da Estação da Luz, tem de monte. Quantos tem? Quantos são? 40 mil só no centro expandido. Se você pega esses imóveis e faz a lei ser cumprida, que é desapropriar eles, fazer a desapropriação sanção, isso está no plano diretor, está no Estatuto da Cidade. Esses imóveis, muitos deles devem mais IPTU do que o valor do próprio imóvel. Uhum. E vai lá, faz uma reforma bonita, um retrofit, para que as pessoas possam morar lá. Né? Ou seja, ela vai poder ir para o trabalho de bicicleta. É um transporte público a menos lotado. É uma qualidade de vida para as pessoas. Isso é reduzir distâncias. Você pega as milhares, centenas de milhares de pessoas que estão desempregadas, passando necessidade na cidade, e garante uma renda básica, e tem orçamento para isso, né? Você ativou a economia local também, Morris, porque alguém que vai receber 300, 350 reais, né, de uma renda solidária lá no fundão da Zona Leste, ela vai comprar isso no mercadinho da região, no açougue da região. Isso vai movimentar dinheiro ali, esse mercadinho vai crescer, vai contratar mais gente. Então, isso é também uma melhora na qualidade de vida, isso é a redução das distâncias sociais, é você começar a quebrar os muros que separam esses dois mundos que São Paulo esconde. Quem vota em vocês? Vocês estão com 9%, é um número expressivo, né, na última pesquisa. Qual o perfil dos eleitores de vocês? As pesquisas têm mostrado, Morris, primeiro que foi uma surpresa para muita gente, assim, a nossa candidatura tem um potencial de catalisar todo esse sentimento de indignação e de esperança, de pessoas que estão cansadas com esse Bolsodória, essa aliança perversa que governa São Paulo e o Brasil desde 2018, quer dizer, o que é o bolsonarismo, essa política do ódio rançosa, da violência, e o que é o Dória, que é a política do PSDB, que governa de costas para a periferia, uma política elitista, que vê a cidade como negócio só, e que estão representadas pelos seus candidatos, o Russomano e o Bruno Covas. E muita gente tem visto na nossa candidatura, minha com a Luísa Erundina, uma alternativa para construir uma mudança de verdade em São Paulo. Hoje, o perfil das pessoas, segundo as pesquisas, quem está declarando mais voto na gente é um eleitorado jovem. Numa das pesquisas que saiu, eu sou o candidato mais votado, com maior intenção de voto entre os jovens com menos de 25 anos. E também um eleitorado com maior escolaridade. Então, entre as pessoas com ensino superior em São Paulo, eu estou praticamente empatado em primeiro lugar, né, com 18% ou 19%. E os jovens é indistinto de classe social? Jovens também. em geral. Isso foi na pesquisa da Exame Ideia Big Data. Interessante. Os jovens com menos de 25 anos em São Paulo, a gente está na frente, a gente lidera. Então, tem uma coisa também geracional aí, né, de uma juventude que quer mudança.
E tem essa coisa da escolaridade. Mas essa coisa da escolaridade, sabe como eu interpreto isso, Morris? Isso tem a ver com taxa de conhecimento. Quem tem ensino superior acaba tendo mais oportunidade de acompanhar os debates da política. Então, conhece mais. Eu, Erundina, o pessoal. Um eleitorado que está mais fora dos debates políticos, que não está tão presente na rede social. Eu tenho uma taxa de desconhecimento, por exemplo, entre quem ganha menos de 2 salários mínimos ou quem tem ensino fundamental gigante. Quase mais da metade dessa população não me conhece. Então, com a campanha eleitoral e tendo a oportunidade de ir nos debates na televisão, né, de colocar as propostas durante a campanha, eu tenho certeza que a gente vai aumentar muito a taxa de conhecimento nesse eleitorado mais popular que está nas periferias de São Paulo e que tem uma identidade com as nossas propostas. Isso dá um potencial da gente crescer, ir para o segundo turno e disputar para ganhar essa eleição. Que nem você falou para mim, a esquerda sempre teve presente no segundo turno em São Paulo, de alguma maneira. Sempre teve ou em primeiro ou em segundo lugar. A última eleição não teve segundo turno, né? O João Dória ganhou no primeiro turno. Mas se você olhar desde 88, quando a Erundina ganhou a eleição, que aliás ninguém acreditava, né, Boris? Eu não sei. Eu era muito moleque. Mas Diga. Não, é que ninguém acreditava no Dória também, né? Assim, que ele ia levar no primeiro turno também, né? Claro. Não, tinha, mas ali o clima de 2016 já estava um clima muito... já estava aquele início de clima que elegeu o Bolsonaro, né? Clima antipolítica. Tanto é que o Dória ganhou com aquela ladainha de que eu não sou político, eu sou gestor. Lembra disso? Né? Eu não vou abandonar São Paulo. O cara foi mais vezes para a Bahia fazer campanha para presidente do que para o Capão Redondo, né? Como prefeito da cidade. Aliás, eu não sei se ele já pisou no Capão Redondo na vida. Agora, assim, a Luísa Erundina foi uma outra coisa em 88. Todo mundo dizia que o Maluf ia ganhar a eleição. Dava pesquisa, a Luísa Erundina, 3, 4 dias antes da eleição, ela estava em quarto. O pessoal brinca que anoiteceu o Maluf prefeito e amanheceu, no outro dia da apuração, a Luísa Erundina prefeita. Porque ali foi um sentimento de virada. Né? Era fim da ditadura, você tinha uma coisa assim, que é uma situação muito parecida com agora. Se a gente pensasse em analogia, 30 anos depois, assim, você tem o bolsonarismo e já uma reação em São Paulo ao bolsonarismo, as pessoas expressando a sua insatisfação. Você citou a aprovação do Bolsonaro, essa mesma pesquisa que fala que ela aumentou no Brasil, mostra que a aprovação do Bolsonaro está baixíssima em São Paulo. A rejeição dele está enorme em São Paulo. Então, acho que tem um caldo para uma coisa diferente. As pessoas não querem Bolsonaro, não querem Dória, ou seja, não querem Russomano, não querem Bruno Covas. Eu acho que quando elas verem que existe uma outra alternativa, uma alternativa de renovação, uma alternativa que não tem rabo preso, que está disposta a enfrentar os esquemas, que está disposta a governar para as maiorias, a olhar para as periferias e governar junto, eu acho que isso vai virar uma onda na cidade. Eu fico lembrando da cultura da diversidade na Avenida Paulista, na Rua Augusta, né? Que é um lugar de encontro, né? Ali é um lugar de encontro na cidade, né? Talvez ali seja o lugar onde a ponte, essa lógica da ponte fica subvertida, né? Talvez ali, só ali, né? Um lugar de... Ali é. Você tem alguns lugares, alguns pontos da cidade que, pela expressão cultural, por um encontro é um encontro de gerações, um encontro, inclusive de classe social, né? Ali você pega ali assim, o que tem de movimentação, o que se tornou o carnaval de rua em São Paulo. Eu acho que tem uma reação a essa cultura do ódio e da intolerância, tem uma reação ao bolsonarismo latente brotando ali, que eu acho que vai surgir coisa boa. Eu vou tentar encaminhar aqui para a reta final, mas eu tenho mais algumas questões, tá? Mas eu vou tentar ser ligeiro aqui. Bom, primeiro eu vou esgotar o bloco municipal e depois eu volto só um pouquinho para uma ou duas dúvidas técnicas que eu queria tirar com você sobre Brasil, tá? No âmbito da campanha municipal, eu fiz, porque a última entrevista que eu fiz foi com o Reinaldo Azevedo, e aí teve um final da entrevista que eu peguei e comecei a falar alguns nomes, ele simplesmente comentava 1 minuto sobre cada um, 30 segundos, 1 minuto.
Eu ia te propor esse exercício. Acho que até mediaticamente talvez ficasse legal para o vídeo. Tudo bem? Vamos lá, tudo bem. Então, eu vou começar com o líder das pesquisas, que é o Celso Russomano. Bolsonaro apoiar ele. Eu acho que um pouco já está apoiando. Agora o Russomano, ele é uma fraude perigosa, mas uma fraude. Porque ele construiu a trajetória dele, Morris, vendendo que ele era defensor do direito do consumidor e tal. Aí você vai pegar a capivara do Russomano, mas o que tem de coisa? Outro dia eu vi um projeto que ele defendeu no Congresso Nacional para impedir hora extra para trabalhadores de supermercado aos domingos, para não pagar hora extra. Que defensor de direito do consumidor é esse? Você vai ver um monte de esquema que ele desenvolveu. Ele está investigado, inclusive, por corrupção, por Caixa 2, um dos delatores da Odebrecht. Tem um monte de coisa que você fala, pô, o cara se vende como defensor do consumidor, vende como defensor das pessoas. Né? Eu acho que a gente precisa de alguém que defenda as pessoas contra uma pessoa igual ao Russomano. Eu acho que ele faz o figurino que for preciso para tentar ganhar. Uhum. E se agora, para ele, a forma mais viável é tentar o apoio do Bolsonaro, é por aí que ele vai, né? E você vê o que foi a tragédia do Crivella no Rio, né? Eu acho que São Paulo tem um exemplo de que caminho não seguir. Bruno Covas. Olha, o Bruno Covas, particularmente, eu considero, Morris, ele uma boa pessoa. Né? Ele, pessoalmente. Agora, o governo dele, que na verdade é o governo do Dória, e que ele herdou e continuou, é um governo que não deixou nenhuma expressão relevante para São Paulo. Né? Você pensa, os últimos 4 anos em São Paulo, você consegue citar alguma coisa que foi feita de relevante para a cidade, de relevante para as pessoas da cidade, para o povo da cidade? Uma coisa nova, uma coisa... Sim, o Dória abandonou São Paulo. Esse é meio o modo de governar do PSDB. Né? Governa para a elite da cidade, vira as costas para a periferia. O PSDB combina o que tem de pior, que é elitismo com roubalheira. O legado do PSDB no estado de São Paulo, aliás, de 20 anos, é trem-salão, é roubo no Rodoanel, máfia da merenda. E eu acho que as pessoas estão cansadas disso. Eu acho que as pessoas estão cansadas desse projeto que o PSDB representa na cidade de São Paulo. E o Bruno, hoje, na verdade, é um herdeiro desse projeto, né? Quando se aliou com o Dória, quando topou o serviço do Dória, e quando, de algum modo, dá continuidade para esse projeto que o Dória representa em São Paulo. Um projeto pessoal, um projeto oportunista e um projeto que está de costas para a maioria da população da cidade. O Gilmar Tato. Eu tenho respeito pelos candidatos, poderia falar o Gilmar ou o Orlando, que estão na oposição ao Bolsonaro também, como eu estou, como o meu partido está. Né? Então, eu não pretendo nessa campanha brigar ou tratar como inimigos aqueles candidatos que também não estão no jogo do Bolsodória. Né? Aqueles candidatos que, por mais que eu tenha diferenças, e obviamente não seria uma única candidatura, existem diferenças, existem partidos diferentes. Eu, inclusive, trabalhei para que tivesse uma unidade no campo progressista. Eu acho que o maior desafio que a gente tem nessa eleição de 2020 é derrotar o bolsonarismo, é derrotar o projeto atrasado também do PSDB, do Dória em São Paulo. E o ideal seria ter uma unidade do campo progressista, não foi possível, mas eu não vou fazer uma campanha atacando aqueles que eu acho que estão juntos na oposição ao Bolsonaro e ao Bolsonaro.
Agora, você tocou num tema sensível, né? E que, de alguma maneira, ele também se projeta no cenário nacional, que é essa dificuldade de haver uma unidade no campo progressista, né? E em algum momento da entrevista você também falou assim, quando a gente estava falando de distopia, você falou, não, mas faz pensar como a gente chegou nisso, né? E como que a gente chegou nisso? Ou então, assim, colocando mais diretamente, e porque eu tenho uma leitura de que eu acho que o PT tem sim uma responsabilidade pelo lugar que a gente chegou. Ou eu estou enganado? Morris, é, eu acho assim, houve uma falência do sistema político brasileiro. A Operação Lava Jato meio que Isso. apressou esse processo, Uhum. com todos os seus vícios, é importante dizer, né, Morris? Hoje a gente pode ver na retrospectiva, né, no espelho retrovisor. Antes tinha muita confusão, muita poeira no ar. Agora você olha, não tem como você negar que tiraram o Lula da eleição de 2018 para eleger o Bolsonaro. Depois de todos os dados, depois de todo o que o Intercept mostrou, depois do Moro ter virado ministro do Bolsonaro, todo mundo sabe, né? Virou um negócio esculachado, escancarado. Você sabe, a gente já conversou muitas vezes, eu acho que as experiências de governo progressista, dirigidas pelo PT, cometeram erros, é evidente. Né? Tiveram valores importantes do ponto de vista de políticas sociais, de combate à miséria, de combate à pobreza, mas cometeram erros. Um dos erros que eu acho básico, já disse isso para ele, já disse isso para o Lula, e publicamente inúmeras vezes, é não ter ido até o fim para fazer uma reforma política no país. E ter acabado governando com essas mesmas oligarquias que controlam o Estado brasileiro há 500 anos. Né? Com essa mesma turma, em nome de uma governabilidade, achando que não era possível ir além. E isso tem um preço. Né? E a política foi sendo alvo de um descrédito geral da população. O Dória ganha em 2016 dizendo, eu não sou político, eu sou gestor. Ganha a eleição no primeiro turno. O Bolsonaro ganha em 2018 dizendo, olha, eu não sou político não, eu vou acabar com tudo que está aí, eu sou de fora da política, eu vou acabar com essa mamata, eu vou mudar tudo aí. Então, sem apresentar uma proposta. Isso só foi possível porque a política, de forma geral, estava desacreditada na cabeça das pessoas. Agora, eu acho que o cenário que a gente tem em 2020 ele já é diferente, Morris. Já é diferente porque as pessoas já vêm da experiência desses dois falastrões que se venderam como de fora da política, nunca foram. O Dória sempre foi lobista, né, esteve envolvido na política da pior maneira possível e fez um governo trágico em São Paulo. O Bolsonaro foi essa coisa horrorosa do baixo clero, ladrão de galinha, desde sempre. Né, só não estava envolvido em esquemas maiores porque acho que não quiseram, porque o passe dele era baixo. Porque, assim, mas rachadinha, o esqueminha ali, assessor fantasma, né? Isso tudo que está aparecendo agora aos montes para o país, ele faz isso há 28 anos, quando era deputado na Câmara Federal. Eu denunciei isso num debate de televisão em 2018, quando perguntei para ele da aval, quando perguntei dos esquemas dos filhos dele. Agora, então, isso hoje, o país achou que estava levando um super-herói do combate à corrupção e levou o amigo do Queiroz, né? Levou o cara das rachadinhas, levou o pai do cara da loja de chocolate, levou o amigo de miliciano no Rio de Janeiro. Então, veja, isso também começou a fazer com que as pessoas desconfiassem mais desse discurso fácil, de dizer, essa é a coisa mais fácil. Outro dia veio um cara, eu estava fazendo um ato da nossa pré-campanha, outro dia lá na Zona Leste, ele falou, eu não acredito em político nenhum presta. Eu falei, tá bom, essa parte é a mais fácil. Agora, e depois? Dizer que não acredito, não sei o quê, e o que você vai fazer com isso? Com essa tua descrença? Você vai guardar ela no bolso? O que você vai fazer com ela? Porque dizer que a política tá uma porcaria, que ninguém presta, essa é a parte fácil. E você vai eleger um Bolsonaro? E você vai eleger um Dória? Sim, a forma de você
mudar esse sistema político que, com muita razão, as pessoas estão descrentes, porque é um sistema capturado pelos esquemas, capturado por máfias, capturado por uma relação promíscua ligada a financiamento de campanha eleitoral entre o político de plantão e os interesses econômicos. A forma de você combater isso é por dentro da política. É claro, com movimento social, com luta, com reivindicação, eu venho daí, eu faço isso há 20 anos. Mas é também por dentro, disputando a política. Se você disser eu não gosto de política, não quero saber de política, e aí eu não vou votar, aí aqueles que comandam a política vão continuar comandando sempre. É o que eles mais querem. É que quem está indignado fale, eu não quero saber de política. Porque os que querem saber vão continuar falando em nosso nome, no nosso lugar e contra nós. Acho que essa é um pouco da lição que fica das experiências trágicas de 2016 e 2018. Eu queria te perguntar sobre um outro ingrediente no bolo, porque a gente falou um pouco de valores cristãos do Padre Júlio, mas a gente não usou a palavra evangélico, né? O voto evangélico, né? Como é que ele se inscreve, o voto evangélico, na tua interpretação, no Brasil de hoje? Assim, nós temos que tomar cuidado com estigmatização, Morris. Verdade. Porque se tornou muito comum em alguns lugares Círculos. mais acadêmicos, intelectualizados, ou na própria esquerda, como se os evangélicos fossem o grande problema da nação. Não são. Tá? Eu te digo, porque eu milito num movimento social há 20 anos, de luta por moradia, que é o MTST, em que a maioria das pessoas que fazem parte do movimento são evangélicas. Né? E lutam ali pela sua moradia, fazem luta social, e têm consciência política, e são críticas a muita coisa. A gente não pode medir os milhões de evangélicos de São Paulo e do Brasil pela régua de um Silas Malafaia, de um oportunista, de um vendilhão do templo, né? De alguém que se aproveita e mercantiliza a fé das pessoas. Existem muitas diversidades de evangélicos, sabe? Nem todo evangélico está ali na cartilinha do Bolsonaro, do gabinete do ódio, do Malafaia, não é assim. Ou do conservadorismo. Ou do conservadorismo. Claro que existem determinados valores que as pessoas têm, não só evangélicos, né, que foram constitutivos e que a gente tem que ter cuidado para lidar com esses valores. Você não questiona. Se você quer dialogar com alguém, você não vai dialogar com alguém xingando tudo aquilo que ela acredita. Essa não é uma boa forma de diálogo. Você tem que respeitar o que as pessoas acreditam e construir pontes, né, aquilo que se tem de comum. Acho que faltou essa humildade para uma parte da esquerda no trato com os evangélicos. Né? Eu, como sou morador da periferia, tenho amigos evangélicos, vizinhos evangélicos, companheiros de militância evangélicos, eu prefiro não cometer esse erro. Ô, Guilherme, para fechar, é uma curiosidade pessoal. E eu queria saber do teu repertório mesmo, assim, filmes que você curte, que te fazem tua cabeça, livros que fazem tua cabeça, entender por onde transita mesmo o teu inconsciente. Bicho, sabe que hoje agora estou em ritmo de campanha, já muito acelerado também no movimento social. Eu tenho assistido série. Chego à noite em casa com a minha companheira. Eu acho que muita gente, né? Essa é a situação de muita gente. Uma correria numa rotina. Posso assistir uma série no Netflix e tal, vamos ligar e ver. Eu sou fã de La Casa de Papel. Eu acho aquilo uma construção extraordinária, Morris. Eu acho, porque o que, sabe, o que tem ali que é uma coisa meio de criticar o sistema e ao mesmo tempo uma subversão, e é o anti-herói que é o mais querido da turma toda. Tem um jogo e uma disputa de valores muito, muito forte. Ali é uma série que eu gosto muito. Diga. Outra que me marcou, porque eu acho que aquilo é uma aula de política, né, bicho? Que é House of Cards. Sim.
aquilo ali é impressionante as lições para quem acha que a corrupção, o Estado brasileiro, a corrupção no Brasil, a mamata no Brasil, e acha que os Estados Unidos é uma beleza. Estados Unidos é um modelo de sociabilidade, honestidade, política bem feita. Assiste lá o House of Cards para ver como é que funciona a vida de verdade. Você, Guilherme, fechando de vez, eu queria que você, primeiro uma projeção sua, uma projeção de fôlego sua sobre a jornada que você está esperando da tua própria campanha nessas eleições, e depois uma palavra de carinho e amor para com a Luísa Erundina. A segunda é a mais fácil. Mas, Morris, eu estou muito otimista, eu estou muito animado. O momento é duro, né? Todo mundo ficou meio deprimido até no meio da pandemia, né? Foi uma crise que virou a nossa cabeça, né? Virou a sociedade do avesso, é a maior crise da nossa geração. Ninguém estava preparado para enfrentar isso, né? Mas quando a gente está numa situação difícil, acho que é aí que a gente tem que buscar energia para se superar. É aí que a gente mais precisa acreditar em alguma coisa para poder ter esse fio de esperança, ter algo que segure a gente de pé. E eu acho que essa campanha me animou. Essa campanha me animou porque eu acho que tem um espaço enorme para a gente construir um outro projeto. Não é só uma campanha, sabe? A eleição acaba no dia 28, 29, 28 de novembro. Né? Espero que acabe comigo e Erundina eleitos prefeitos de São Paulo. Mas a vida continua. Eu encaro essa eleição não como um projeto de ganhar só os votos. Eu encaro essa eleição como uma disputa de valores, como uma batalha de que sociedade a gente quer. Sabe? É a disputa da solidariedade, da empatia, de uma cidade mais humanizada contra essa visão de que coloca o lucro acima da vida das pessoas, de que não vale tudo, de que a vida não vale nada, sabe? Eu encaro essa eleição como eu estou encarando ela como uma missão, né? E estou animado com isso, porque eu acho que tem uma onda, tem um caldo muito forte. E sobre a Luísa Erundina, bicho, talvez esse seja o encontro, talvez um dos encontros mais bonitos da minha vida, sabe? Sabe, Morris, a primeira memória que eu tenho ligada à política foi... Eu tinha 6 anos de idade. A minha mãe me pegou um dia pelo braço, botou um adesivo no meu peito e me levou com ela para votar na Luísa Erundina em 1988. Eu votei, eu que fiz o xizinho, era cédula na época. Ah, tá. Minha mãe é paraibana, igual a Luísa Erundina. Depois, olha como as coisas se encontram. Eu me casei com a minha companheira, a Natália, com quem eu vivo há mais de 10 anos. A Natália é nascida e criada no Campo Limpo. Quando ela era bebezinha, ela desenvolveu uma asma. Quem curou a asma da Natália foi a Luísa Erundina. Uau. Por quê? Porque ela morava numa rua de terra no Campo Limpo. Tinha uma garagem de ônibus no fim da rua, o ônibus passava, era aquela poeira, ela desenvolveu asma. A Erundina urbanizou o bairro, asfaltou a rua dela e ela deixou de ter uma asma crônica. Como que ela está, Erundina, agora? A mulher é um colosso, rapaz, é uma força da natureza. A Erundina tem 85 anos de idade e tem mais vitalidade e juventude que eu, você e todo mundo que está assistindo junto. Ela tira uma força, eu não sei de onde,